Olá, começando mais uma hora da magia, momento de falarmos sobre a arte da transformação. E estamos falando sobre as divindades, como que as divindades podem nos ajudar a acessar energias específicas para que possamos promover as mudanças que a gente deseja na nossa vida. Nessa fase dos nossos programas, onde temos falado em especial sobre deusas egípcias, chegou o momento da gente conhecer uma divindade muito amada pelo antigo povo egípcio e ela continua sendo falada até nos dias de hoje. Eu estou falando da deusa Hathor. Hathor, que é a deusa do vinho, dos prazeres, da beleza, da sensualidade, do amor, mas também é uma deusa ligada à fertilidade, tá? Tem muitos atributos, gente. Essa é uma deusa que ela tem como animal sagrado a vaca. Então as vacas eram dedicadas a Hathor no passado. Você sabe que o povo egípcio via nos animais também as divindades. Então cada deus, cada deusa tem o seu animal, tá? Agora, além da vaca, era comum também que Hathor fosse representada com um disco solar, tá? Tal como vocês podem ver aqui na imagem, ó. Então é como se fosse chifres e no meio a gente tem ali o disco solar. Então Hathor é uma deusa totalmente solar, gente. Então a energia do sol é a energia da vida, é a energia do brilho. Então essa definitivamente não é uma deusa atrelada à sombra, a mistério, à escuridão, muito pelo contrário. É uma deusa que se faz visível e aquilo que ela pensa, o modo de agir, é tudo muito claro, tudo muito explícito, tá? A mitologia conta que ela era filha do grande Deus, ou do próprio Sol, tá? Existe até um episódio mitológico em que dois filhos do Deus Sol havia desaparecido e Hathor então foi procurar por eles, tá? Ela era conhecida como o olho direito do Deus Sol e ao passo que ela se retira para fazer essa busca, o Deus Sol acaba recriando ali o seu olho, tá? O olho direito, sem poder contar com a presença de Hathor. Aí quando ela chega com os filhos, tendo reencontrados, ela fica profundamente entristecida com o fato do grande pai, o grande Deus Sol, tê-la substituído por um outro olho. E aí ela começa a soltar lágrimas. E à medida que essas lágrimas vão caindo na terra, os humanos começam a ser gerados a partir destas lágrimas. Então ela tem alguma participação, né, na criação da humanidade, tá? Hathor é uma deusa muito importante. Ela passa a ser vista já como uma grande mãe, né? Uma grande mãe dos homens. Então ela tem um aspecto maternal e de grande mãe que depois vai ser aos pouquinhos substituído pelo culto a Ísis, que vai ganhar força e vai acabar ocupando toda essa alçada, né, da questão da grande mãe, tá? Mas o culto a Hathor, ele sempre foi muito forte. Depois o culto a Ísis começa a ganhar força, né, e a se tornar notório, tá? Há uma outra passagem também mitológica que fala que o sol, né, ele era gerado por Hathor todos os dias. Então todos os dias a deusa dá a luz, né, ao sol. E depois ele faz a sua partida, morre e renasce depois no outro dia, mais uma vez através de Hathor. E aí a gente vê Hathor como uma deusa muito importante na concepção da vida, na geração. Ela é aquela que traz, né, as boas-vindas a todos nós quando reencarnamos neste plano. É assim que o antigo egípcio via a deusa Hathor. Mas eu vou contar uma outra coisa para você. Ela fazia a mesma coisa após o desencarne, porque ela era uma deusa que saudava o espírito quando ele fazia a passagem da terra para o mundo dos mortos. Então lá do outro lado, ela não só saudava
aos espíritos, como também os alimentava. Então é uma deusa que ela tem um papel muito grande na questão da alimentação, da nutrição do indivíduo, tá? É uma deusa mãe. A gente até vê que os antigos egípcios, eles tinham a crença que o faraó, qualquer pessoa destinada a se tornar faraó, ou seja, líder daquele povo, era amamentada por Hathor, para poder crescer como uma divindade, né, notória, assim, dotada de poderes especiais. Então, para os antigos egípcios, Hathor alimentava o faraó. As crianças destinadas a se tornarem faraó eram alimentadas desde pequenas por Hathor, tá? Agora, à medida que o culto à deusa Ísis vai surgindo e vai ganhando força, se desenvolvendo, naturalmente Ísis acaba incorporando essas questões todas associadas à maternidade. Pelo próprio mito do Horus, o filho dela, e tudo que ela faz para protegê-lo do tio Sete, que está ali desesperado atrás do Horus, tentando vencê-lo, tentando tirar a vida dele para que possa se tornar o grande deus do povo egípcio. Então, Ísis precisa defender o filho de todas as formas. Aí existe uma passagem mitológica onde os destinos de Ísis e Hathor se cruzam. Por quê? Porque Ísis sabe que se Horus ficar com ela o tempo todo, uma hora ele vai ser encontrado por Sete. Os dois ficariam vulneráveis, ela e o próprio Horus, porque o Sete, né, tudo que ele faria, né, tudo que ele pudesse fazer para encontrar o filho de Ísis e Osíris, Horus, ele o faria. E a criança estando com Ísis, naturalmente estaria em perigo. Então ela deixa a criança com Hathor, porque Hathor também era uma deusa do prazer, do vinho, da alegria, e aí seria mais difícil de Sete desconfiar disso, tá? Então essa é uma passagem mitológica muito interessante. E para muitos depois, Hathor se torna a consorte, a amante, né, a mulher de Horus. Então ela executaria o papel de mãe adotiva e depois de consorte, tá? Então a gente vê muito presente, né, nos mitos de Hathor a questão de mãe, ao mesmo tempo não só a geradora, mas também a amante, a questão do sex appeal, e atribui-se a isso a questão de que numa determinada fase do Antigo Egito ele começou a ser explorado, né, pelos gregos, pela população greco-romana, que num determinado momento, né, as guerras vão acontecendo e começam a dominar o Egito. E aí vão trazendo os seus costumes e os seus deuses também. Então, naquele momento, Hathor foi muito comparada à deusa Afrodite. E aí a gente começa a ver, então, o culto a Hathor mudando e sendo muito mais ligado à questão do prazer, da sexualidade, do que era anteriormente, quando então Hathor era cultuada como uma deusa mãe, principalmente, tá? Então ela passa num determinado momento a ser bastante comparada com a deusa Afrodite, tá? É uma deusa, como vocês podem ver, gente, de muitos atributos. Você pode até num determinado momento que você, mulher que está assistindo, mas os homens também podem se conectar bastante com a energia de Hathor, até porque sabemos que todos nós temos as polaridades feminino e masculino. E quando a polaridade masculina dentro de nós, ela está muito forte, esse nosso lado yang, às vezes até a questão da própria racionalidade, a frieza, né, que a gente acaba dando mais vazão à lógica do que às emoções. Quando a gente está passando por esse tipo de momento na nossa vida, aí é quando é muito interessante que façamos a conexão com Hathor, tá? Você pode pegar uma vela, de repente, dourada, amarela, porque é uma deusa ligada, né, ao sol, é uma deusa solar, e aí você pode acender essa vela, dedicando a deusa. Pegue uma imagem dela, você pode até imprimir, na internet existem várias, uma que te agrade, coloca no porta-retratos, ali ao lado da vela, e aí você chama pela presença de Hathor, para que ela esteja com você, para que ela ajude você a se conectar com a sua sensualidade.
ao mesmo tempo que ela ajude a fortalecer sua beleza, seu poder interior, seu magnetismo e a sua capacidade de ser fértil, de gerar as coisas que você deseja na vida. E aí você faz esse pedido segurando uma taça com vinho e por fim você consagra essa taça à deusa. Então você pode erguer e dizer: nesse momento eu consagro essa bebida sagrada à deusa Hathor, Senhora da vida, deusa da beleza, e peço a ti, divindade da fertilidade, a grande vaca sagrada do povo egípcio, que abençoe essa bebida e que ao ingeri-la eu esteja conectado ou conectada com a vossa divindade, seus poderes e atributos. Que assim seja e assim se faça. E aí, depois de um tempo, você vai ingerindo, degustando aquele vinho pouco a pouco e pedindo para Hathor te abençoar, tá? Você vai ver que vai dar uma diferença aí nos dias que virão. Uma curiosidade é que o papiro também é consagrado, é dedicado a deusa Hathor. Sabe o papiro que o povo egípcio utilizava para escrever, né? Utilizava na escrita para colocar os seus registros? Na verdade, o papiro ele é uma planta, né? E era a planta preferida das vacas, gente, inclusive. E daí a gente já sabe que a vaca é ligada a Hathor, o papiro passou a ser também. Olha quanta coisa interessante. Bom, antes da gente continuar o nosso papo, eu tenho um convite para você. Dia 20 desse mês agora, de março, tá, de 2025, nós teremos no Templo de Wicca a celebração de um sabá. O sabá Mabon, conhecido também como equinócio de outono. Esse é um sabá em que se faz a reverência à segunda colheita, que se tem ao longo de uma roda do ano. Então é um sabá de fartura, é um sabá de agradecimento, de pedidos novamente aos deuses que nada falte no ano, e ao mesmo tempo é um sabá que coloca a gente numa fase um pouco mais introspectiva, para a gente começar a refletir o que nós queremos daqui para frente, o que a gente deseja alcançar e temos como meta, como objetivo. Será que a gente não precisa rever algo que a gente está carregando com a gente? Porque às vezes a gente carrega um peso muito grande, um fardo de responsabilidades, compromissos, e a gente não consegue chegar onde a gente deseja por conta disso, pelo peso, né? Que fica como se fosse uma bola de ferro no seu pé, te impedindo de andar. Às vezes nos envolvemos com tantas coisas, com tantas responsabilidades, que a gente não consegue se dedicar a absolutamente nada de novo. Ou a gente não consegue chegar onde a gente deseja porque estamos envolvidos em muitas coisas. Então, esse sabá é um sabá não só de agradecimento, mas também de purificação. Purificação daquilo que não serve para a gente poder entrar numa nova fase da vida. Porque o próximo sabá vai ser o Ano Novo das Bruxas, o sabá conhecido como Samhain ou Samhain, tá? Então, é um sabá de purificação. Então, no dia 20, nós vamos nos purificar no Templo de Wicca, começa às 8 da noite, e vamos refletir se a gente não precisa se liberar de alguma coisa que, por vezes, possa estar nos prendendo. Às vezes, também se refere até a um sentimento, de repente tristeza em relação a algo, uma mágoa de alguém, ou formas de pensar limitantes que possam estar nos atrapalhando. Tem uma coisa, gente, nesse mesmo dia a gente também vai fazer a nossa celebração de Ano Novo Astrológico. Enfim, chegou o momento, né, de termos aí o tão falado Ano de Júpiter. E é um ano em que a gente vai ver a expansão de tudo. Por isso precisamos estar cultivando coisas boas para que possamos expandir coisas boas também na nossa vida e a prosperidade que a gente deseja. Então, para a gente entrar nesse novo ano astrológico com o pé direito, eu te convido para estar comigo no dia 20 de março, tá? É uma quinta-feira, às 8 da noite, no Templo de Wicca, que fica na Vila Mariana. Mais informações no Instagram, que é o @templo.wicca, tá? Ou se não, pelo WhatsApp 11973
74 5755. Então, repetindo, 11 9 73 74 5755. Bom, voltando agora a Hathor. Estamos falando da deusa que é, olha, eu vou te dizer que foi uma das deusas mais poderosas do Antigo Egito. E depois o culto a Ísis foi ganhando força e esses dois cultos ali, eles coexistiram, tá? Mas a deusa vaca tem um outro aspecto que não é todo mundo que conhece, mas os estudiosos de mitologia sim. Vocês já ouviram falar de uma deusa chamada Sekhmet ou Sekhmet? É a deusa cabeça de leoa. Essa é uma deusa incrivelmente furiosa. Nós vamos conhecer o mito dela nos próximos programas. Então até te convido a ficar ligadinho aí nos próximos vídeos que nós vamos falar de Sekhmet, tá? Mas há várias versões mitológicas em relação a essa deusa. Para muitos até, Sekhmet foi uma forma que Ra, o grande deus Sol, encontrou para punir a humanidade que não estava sabendo fazer uso do seu livre-arbítrio. E há de convir comigo, né? A humanidade continua com o mesmo problema, né? As pessoas ainda não aprenderam, né? Nós, enquanto homens, enquanto sociedade, ainda não aprendemos a viver em equilíbrio com o meio, com a natureza, com a gente mesmo, a não ser fazer guerra, né? O homem só sabe fazer guerra, né? E destruir tudo. Então, naquele tempo, Ra já tinha chegado a essa conclusão. E aí ele cria a deusa Sekhmet, essa deusa com cabeça de leoa, extremamente furiosa, e é uma deusa que passa destruindo tudo, arrasando todos os locais por onde ela passa. Os deuses precisam até criar alguma estratégia para poder acalmá-la, porque estava acabando com tudo. Aí o que Ra então fez, né, foi colocar ali uma espécie de como se fosse um local com bastante, não vou dizer cantil, mas tinha bastante cerveja, tá? Para ela poder se refrescar em meio a essa dose de destruição que ela acabou perpetuando, ela ficou com muita sede. Então, para ela se refrescar, ele coloca um recipiente com bastante cerveja, coloca vários ali espalhados e ela vai bebendo para se refrescar até que a bebida faz efeito e ela cai num sono danado. E foi a forma que Ra encontrou para acalmar Sekhmet, que estava destruindo absolutamente tudo. Mas pasme você, Sekhmet é um contraponto da deusa Hathor. E para muitos é a mesma deusa. Por isso a leoa também é um símbolo de Hathor, não só a vaca e o disco solar. Olha que interessante. Então, há versões mitológicas que defendem que as duas deusas são absolutamente a mesma. Olha só, gente, imagem aqui de Sekhmet, para vocês conhecerem. Nós falaremos sobre ela nos próximos programas, tá? Vale dizer que a deusa Hathor não tem só relação com o Sol, mas também com as estrelas, com o cosmos, sendo uma deusa ligada à Via Láctea. Então, olha só quantos atributos essa deusa do feminino, do sagrado feminino, possui consigo. Certamente uma divindade para todo mundo que está tentando trabalhar essa conexão com o sagrado feminino, buscar fazê-lo por meio de meditações e também de rituais, tá? Gente, eu quero lembrar você que se você está assistindo pela televisão, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial. Aproveite também para ativar o sininho, que assim, cada vez que entrar um vídeo novo, você recebe a notificação, tá? Agora, você está vendo pela TV e de repente quer rever esse conteúdo que a gente falou sobre a deusa Hathor, você pode ir lá no meu canal no YouTube, que sempre que os programas vão ao ar aqui na TV, logo em seguida eles ficam disponíveis lá no canal. Aproveite, dê o seu like e deixe comentários se você por acaso já fez algum tipo de ritual com a deusa Hathor, conhece essa deusa, conta para mim como foi. E me fala também sobre as próximas deusas que vocês querem que eu fale aqui no programa. Eu tenho visto os pedidos do pessoal por lá
e estou me organizando para falar sobre as deusas que vocês têm pedido. Então deixa nos comentários para que eu possa saber, ok? Bom, então o arquétipo da deusa Hathor, o que é um arquétipo? Vou ressaltar para vocês porque a conexão arquetípica é uma forma essencial da gente utilizar a energia dos deuses para que possamos fazer magia. Isso tanto deuses masculinos quanto as deusas, tá? Então assim, o que é um arquétipo? O arquétipo, ele é um padrão comportamental presente no inconsciente. É um modo operandi, uma forma de ser e de agir presente no inconsciente, tá? No inconsciente coletivo. Então, todos nós podemos nos conectar com os mais variados arquétipos existentes, tá? E quando você se conecta com aquele arquétipo, você acorda aquelas características dentro de você, que de repente você já possui, só que encontram-se adormecidas, ou de repente você nem possui, mas você se conectou com aquilo, você acessou aquilo, aquilo passa a existir dentro de você. E quando a gente escolhe trabalhar um arquétipo, nós podemos trabalhá-lo de diversas maneiras. Você pode deixar uma imagem daquela divindade bem visível nos cômodos que você mais utiliza da sua casa, da empresa, para você sempre bater o olho e lembrar de ser como aquela deusa, de agir como aquele deus. Você pode até deixar uma imagem da divindade na tela do seu celular, para poder te lembrar, no papel de parede, na tela do seu computador e por aí vai. Tem gente que coloca símbolos até no chaveiro para lembrar de agir daquela forma específica. E nós podemos trabalhar uma fase da nossa vida com arquétipo, depois na outra fase com outro e por aí vai. Tá? É um trabalho muito interessante e que pode ajudar você a desenvolver aquelas características que estão faltantes, tá? E aí o arquétipo da deusa Hathor é um arquétipo livre, tá? De liberdade, ligado à sensualidade, então tem os sentidos apurados, olfato, paladar e por aí vai, tá? É um arquétipo ligado aos prazeres materiais, que envolvem comer bem, beber, sexo também, inclusive, e ao mesmo tempo é um arquétipo muito cuidador daquilo que se ama e que é importante. E aí cuida com bastante carinho, com bastante zelo e também com bastante afeto, tá? Então estas são algumas características que compõem o arquétipo da deusa vaca do antigo povo egípcio, Hathor. Bom, eu também quero lembrar você que eu continuo atendendo com o tarô. Então você que está precisando de uma orientação das cartas para entender o seu momento e também aquilo que você está atraindo, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp do Templo de Wicca, que é o 11 973 74 5755. Então, repetindo, 11 973 74 5755, porque por lá você vai obter todas as informações que você precisa para agendar o seu horário. Nós vamos nos encontrar por chamada de vídeo e vamos olhar todas as questões que você esteja precisando e ver também o que você está atraindo para o seu futuro próximo. É sempre bom. Os oráculos funcionam como uma espécie de um GPS que nos ajuda a se guiar na vida. É essa a ideia, tá? Também quero lembrar que eu estou no Instagram. Se você não está me seguindo, siga lá, tá? @EduScarfon. E é isso, gente. Esse foi mais um Hora da Magia, aqui pela Astral TV e também pelo YouTube. E espero que você tenha curtido esse conteúdo ligado à deusa Hathor. Fica o convite para assistir os próximos episódios. Falaremos de Sekhmet e também das outras deusas do Antigo Egito. Então, por hora, que Hathor possa abençoar a sua vida com bastante fertilidade e prazer. A gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá!